Olá pessoal, a aula de hoje ela vai ser sobre princípios gerais dos preparos cavitários. Antigamente, a filosofia que a gente tinha era a filosofia de extensão para a prevenção. Se a gente tivesse, por exemplo, uma cárie do tamanho desse exemplo dessa foto, em vez de só remover essa região do tecido cariado, a gente iria estender para as regiões que seriam mais suscetíveis à cárie. Então, o que se pensava? Já tenho uma lesão cariosa naquele local. Então, eu vou estender esse preparo para as regiões que são mais susceptíveis a terem cárie, que são os sulcos, que são as áreas de anatomia mais evidentes. Então, se fazia esse preparo, fazia uma extensão desse preparo para prevenir. Mas hoje essa não é a filosofia que a gente utiliza mais. Com o abandono dessa extensão preventiva e com o advento de novos materiais adesivos, os materiais adesivos eles foram se desenvolvendo, a adesão dos materiais ela foi melhorando, a gente cai na filosofia atual do preparo cavitário. O que é essa filosofia atual do preparo cavitário? A gente tem uma máxima conservação da estrutura dentária. Então, antes no dente, com aquela pequena lesão cariosa, havia uma extensão para prevenção. Hoje em dia, se tem uma lesão cariosa somente naquele local, a lesão cariosa ela vai ser removida e vai ser restaurada. Não tem mais aquela extensão que serve de prevenção. E tudo isso, obviamente, tem que sempre levar em consideração o bom senso. Cada caso é um caso. Não existe uma receita de bolo onde a gente vai falar sempre nesse caso a gente vai fazer isso e sempre a gente vai fazer aquilo. Todo caso ele deve ser estudado individualmente. Por exemplo, nesse caso, imagina, por exemplo, que tem uma cavidade deste tamanho. Aqui nessa região, é uma região que está muito fininha. Eu consigo restaurar e deixar essa parede aqui. Aqui que entra o bom senso. Mas na filosofia atual, ela só remove o que precisa de ser removido e o tecido saudável a gente deixa em posição. Só que se essa parede aqui, ela estiver fina demais, aí não tem jeito. Mesmo com uma boa adesão, poderia ocorrer a fratura dessa parede depois. Então, nesse caso aqui, o mais ideal a se fazer é estender esse preparo e colocar uma restauração dessa forma. As resinas que são utilizadas atualmente para fazer as restaurações diretas, a maioria das restaurações diretas, elas apresentam adesão ao substrato dentário. É como se eu disser para vocês que a resina ela cola no dente. Por exemplo, essa restauração que vocês estão observando aqui na foto, com o material restaurador que era utilizado antigamente, que era o amálgama ele não tinha adesão dentária. Ele era antiestético também, que era de metal, mas aqui, por exemplo, para esse tipo de restauração, eu não conseguia fazer uma restauração de amálgama, porque não tinha adesão entre amálgama e dente. Como a resina ela tem uma adesão ao substrato dentário, a gente consegue fazer essa restauração e que ela fique aderida ao dente. Então, a evolução dos materiais adesivos da resina composta, ela permitiu alguns tipos de restaurações que antigamente elas eram um pouco mais inviáveis, podemos dizer assim. Outra coisa que a filosofia atual do preparo cavitário ela também preconiza é evitar o desenvolvimento de calor. A caneta de alta rotação ela sempre tem que trabalhar com refrigeração. Na caneta existem normalmente 3 esguichos de água e essa água ela é direcionada para a ponta da broca ou da ponta diamantada que está sendo utilizada naquele momento. Então, é muito importante que todo preparo cavitário e todo desgaste que seja feito, e todo momento que a gente for utilizar uma caneta, a gente utilize irrigando, principalmente se o dente que a gente for restaurar, ele for um dente vital. A pulpa ela não aguenta grandes variações de temperatura. Então você pode causar um prejuízo irreversível na polpa por conta de uma negligência sua, uma heterogenia. Continuando na filosofia atual do preparo cavitário, deve-se evitar ao máximo, não deve haver desgaste do elemento dentário que está adjacente ao dente que você está preparando. Então, nesse caso aqui, esse dente aqui vai sofrer intervenção e foi utilizada uma matriz metálica para proteger o dente vizinho, para não ter desgaste no dente vizinho.
Se a gente não utilizar essa matriz metálica, essa broca ela pode esbarrar, essa ponta diamantada ela pode esbarrar no dente vizinho e acabar causando algum desgaste iatrogênico nesse dente. Sempre que possível, as restaurações elas devem ser supragengival, acima do nível da gengiva, respeitando o espaço da gengiva. Nem sempre a gente consegue uma restauração supragengival, mas sempre que possível a gente faz uma restauração com uma distância da gengiva para respeitar biologicamente o espaço da gengiva. Além disso, quando não for necessário realizar desgaste no dente, e tem alguns casos que não são necessários, a gente pode confeccionar a restauração sem fazer desgaste nos dentes. Como assim? Quando não é necessário fazer desgaste no dente? Quando eu, por exemplo, não tenho lesão cariosa, nesse caso aqui é uma classe 5, não é uma lesão cariosa, aqui é uma fratura, uma classe 4, um fechamento de diastema, um incisivo lateral conoide. Nesses casos, não é necessário a gente ficar fazendo cavidade, uma conformação, uma forma de cavidade para colocar a resina composta. Tem sim um desgaste ou outro que pode ser feito para melhorar a estética, a remoção do esmalte superficial, que é aprismático, porém, não é necessário a gente fazer nenhuma caixa, nenhuma conformação nesses dentes. Então, nesses casos, a gente não necessita de realizar desgaste. E quando vai ser necessário realizar desgaste dos dentes? Tem caso que vai ser necessário desgastar a superfície dentária sadia. Como, por exemplo, nesse caso aqui, desse incisivo central. É um incisivo central que ele tem um tecido sadio, porém ele está escurecido. Então a gente não consegue colocar a resina aqui por cima e mascarar esse escurecimento. Ou eu vou colocar muita resina e esse dente vai ficar volumoso, ou eu vou colocar pouca resina e essa resina não vai mascarar o escurecimento desse dente. Então, nesse caso, o que deve ser feito? Esse dente ele deve ser preparado e aí sim, a gente vai colocar uma resina por cima para tampar o escurecimento desse dente. Um outro caso é quando a gente tem lesões de cárie oculta. O que seria uma cárie oculta? Observe esse molar. Observa que tem uma pequena abertura aqui no esmalte dentário e lá dentro, quando a gente abre a cavidade, tem uma lesão cariosa muito grande. O exame complementar que auxilia no diagnóstico das cáries ocultas, elas são as radiografias. Então, nesse caso, não tem como eu remover esse tecido cariado sem eu desgastar esse tecido esmalte sadio que está aqui rodeando essa lesão cariosa. Então, esse é um dos casos que a gente tem que desgastar o tecido dentário sadio. Além disso, em restaurações de dentes anteriores, a gente pode fazer um bisel para melhorar um pouco a estética dessas restaurações. Como assim? Imagine esse dente. Se eu fizer uma restauração daqui até aqui, a resina que a gente vai usar para restaurar, ela vai começar exatamente aqui, depois vai vir para cá. A linha de união entre dente e resina, ela pode aparecer, porque do nada a resina ela vai começar. Se a gente faz um bisel, é um desgaste na superfície vestibular dessa restauração, em vez da resina começar aqui, ela começa daqui de baixo. E eu tenho uma zona de transição melhor entre restauração e dente. É como se a resina começar aqui, a resina ela começa aos poucos, ela começa mais fininha, e depois ela vai aumentando a sua espessura. E a linha entre restauração e dente, ela fica disfarçada. Essa zona de transição, ela fica disfarçada. Isso aqui ajuda na estética das restaurações anteriores. Nesse caso, a linha entre dente e restauração, ela pode ficar mais evidente. Quando a gente faz uma restauração, a gente também precisa de respeitar o periodonto do paciente. Comentei com vocês que sempre que for possível, a gente vai deixar a restauração supragengival, mas nem sempre deixar a restauração ao nível acima da gengiva é possível. A gente pode deixar ao nível da gengiva? Tem casos que sim. Existem restaurações subgengivais? Também existem restaurações que estão abaixo do nível da gengiva. Mas a gente precisa de entender que tem um espaço biológico, que seria o epitélio juncional e inserção conjuntiva, daqui até aqui, que a gente não pode invadir na restauração. O espaço que a restauração pode invadir é o espaço do sulco gengival. O sulco gengival, histologicamente, ele tem em torno de 0,69 milímetros.
Então a gente diz como uma média, assim, isso varia de pessoa para pessoa, que a restauração ela pode ficar em torno de meio milímetro aqui dentro do suco gengival. Se a restauração ela ficar dentro do suco gengival, não tem problema, desde que bem feita, bem adaptada. Agora, a restauração ela não pode invadir o espaço biológico do epitélio juncional e da inserção conjuntiva. Se ela invadir esse espaço biológico, a gengiva do paciente pode viver, por exemplo, sempre inflamada. Quando um preparo ele chega mais ou menos nessa região aqui de epitélio juncional e inserção conjuntiva, é necessário que a gente faça um aumento de coroa clínica, tire um pouco de osso desse paciente e de gengiva, para trazer esse espaço biológico que está aqui um pouco mais para baixo, para o preparo ele não invadir esse espaço biológico. Então, a restauração ela pode sim se encontrar no suco gengival, porém, ela não pode ultrapassar essa região de suco gengival e invadir o espaço biológico do paciente. Agora a gente vai ver como que a gente acessa a lesão em diferentes tipos de cavidades. Por exemplo, quando a gente está numa cavidade classe 1, o acesso à cavidade classe 1 é direta. Normalmente, por exemplo, quando a gente compara a classe 1 com a classe 2, a classe 1 ela é tecnicamente mais fácil de se realizar. Vejam esse exemplo. Aqui tem uma lesão de classe 1. Observe na radiografia uma área radiolúcida, representando uma desmineralização naquela área. A gente acessa a lesão, observa que nesse caso aqui teve que ser removido esmalte sadio. Então, acessado a lesão, depois é removido o tecido cariado. E assim, após removido o tecido cariado, a cavidade ela é restaurada. Bom, quando a gente está diante de uma restauração do tipo classe 2, ela é mais desafiadora, é tecnicamente mais sensível e nem sempre o acesso direto ele vai ser possível. Imagina nesse dente, esse dente ele tem contato proximal com o dente vizinho. E o contato proximal a gente tem que respeitar. A gente não pode deixar um dente com a falta de contato com outro dente. O ponto de contato, a região de contato, ela tem que existir. Se a gente deixa um espaço entre o dente que a gente está restaurando, por exemplo esse, e o dente vizinho, nesse espacinho pequeno, ele começa a acumular alimento ali dentro. E esse alimento ele começa a impactar em cima da gengiva. E essa gengiva ela pode ficar inflamada. Esse paciente ele começa a sentir um incômodo naquela região. E nem sempre a gente vai ter acesso direto a essa restauração. O que pode ser feito para ter acesso a essa lesão se ela estiver só na face proximal? Nesse caso, foi utilizado um afastador mecânico. Pode ser uma borracha interdental. Por exemplo, os dentes estão em contato, é inserida uma borracha interproximal. A gente pode deixar o paciente 1-2 dias com essa borracha interproximal e quando ele volta os dentes estão mais afastados. Só que nem sempre é possível. A abertura que o afastamento mecânico dá para a gente é uma abertura limitada. Então não é toda lesão cariosa que a gente consegue acessar e a gente consegue limpar e restaurar somente com essa abertura. Outros tipos de acesso que podem ser realizados é quando, por exemplo, se esse dente aqui ele tem uma lesão cariosa que precisa de ser removida só na face proximal. Se o dente vizinho tem uma restauração, se eu for trocar essa restauração, a gente faz a restauração desse dente que foi removido. Então, nesse caso, a gente remove a restauração, vai ter acesso direto à lesão cariosa do dente, remove a lesão cariosa e restaura, e depois refaz a restauração do dente vizinho. Nos casos que a gente tem que acessar a lesão cariosa, esse acesso ele pode ser feito de 3 formas. Se eu vier daqui de cima para baixo, de oclusal em direção à cervical, ele se chama slot vertical. Esse slot vertical aqui, ó. Se eu acessar por vestibular ou por lingual, isso se chama slot horizontal. Como, por exemplo, nesse caso aqui, foi acessado por lingual. E existe também o tipo de preparo que é túnel, onde a gente respeita a crista marginal. Porque a crista marginal é como se fosse a viga do dente. Um dente que perde a crista marginal, automaticamente é um dente menos resistente, é um dente mais frágil. Então, no preparo tipo túnel, lógico que eu não posso deixar a crista marginal muito fina aqui. A gente respeita a crista marginal e faz um acesso da cárie por oclusal e sai aqui na face proximal. E quando que a gente vai usar cada tipo de slot, vertical, horizontal?
Depende da onde a lesão cariosa ela está localizada. Se, por exemplo, essa lesão aqui ela tiver mais pré-lingual, a gente pode optar por fazer um slot horizontal por acesso lingual. Bom, aqui esse esquema ele mostra uma remoção de tecido cariado. Uma face oclusal, olha, tem cárie na proximal, então aqui a gente já observa que é uma classe 2. Lembra? Classificação 2 de Black. Se abrange a face proximal de dente posterior é classe 2. Então, nesse caso aqui, a lesão cariosa ela é removida. Ainda tem lesão cariosa aqui, ela é removida, sempre com a matriz metálica protegendo o dente vizinho. Lembra, filosofia atual do preparo cavitário, removido. Esse lado foi todo removido, a gente protege o outro lado, remove a lesão cariosa desse lado. Nesse caso aqui, a gente já tem cavidade que foi removida, todo o tecido cariado. E assim, ela está pronta para ser restaurada. Quando a gente está diante de uma classe 3, a classe 3, lembrando, é uma classe na proximal de dente anterior. Então, por exemplo, aqui ou aqui, sem que abranja por um ângulo. Quando a gente abrange o ângulo, a gente cai na classe 4. Quando a gente tem uma restauração na proximal de dente anterior, é uma restauração mais estética, que nem sempre é fácil de se fazer. Classe 3 é uma das restaurações esteticamente mais desafiadoras. E por onde a gente vai acessar uma classe 3? Por exemplo, se ela estiver localizada mais para lingual, a gente vai acessar por lingual. Porque a gente tenta ao máximo preservar a parede vestibular, o esmalte dentário que está presente na parede vestibular. Então, se essa lesão está localizada entre a vestibular e a lingual, a gente acessa por lingual. Se essa lesão estiver localizada mais por lingual, a gente também vai acessar por lingual. Aí sim, se ela estiver localizada bem próximo da vestibular, não tem jeito, aí a gente acessa por vestibular. Mas enquanto a gente conseguir manter a parede vestibular, a gente mantém. O que pode ser realizado também nessas restaurações classe 3 é colocar um afastador mecânico. Nesse caso aqui foi inserido uma cunha, essa lesão ela foi acessada, ela foi removida e ela vai ser restaurada. Mas como eu disse, nem todo caso é possível realizar com afastador mecânico. A gente não consegue um afastamento igual esse, a gente não consegue um acesso direto à cárie em todos os casos. Quando a gente está diante de uma classe 4 normalmente ela é proveniente de um traumatismo, não proveniente de uma cárie. Lembra que eu falei no começo da aula do bisel? Observa que aqui, olha, foi realizado um bisel, que é um desgaste em aproximadamente 45 graus. Observa, para melhorar a zona de transição entre o dente e a resina. A classe 4 ela também permite um acesso direto para a gente. A classe 5 também permite um acesso livre, porém, pode ser necessário a gente fazer um afastamento mecânico dessa gengiva. Por exemplo, observa essa lesão aqui, classe 5. Ela vem até lá próximo do nível da gengiva. O que a gente pode fazer para ter acesso ao final da restauração? Por exemplo, aqui eu consigo observar, olha, aqui está ao nível supragengival, mas aqui está lá no nível da gengiva. Eu posso afastar mecanicamente essa gengiva. Eu posso afastar com fio retrator, eu coloco um fio no sulco gengival que vai afastar essa gengiva, ou eu posso afastar com a utilização de grampos. O grampo que a gente utiliza no isolamento absoluto, ele ajuda a afastar essa gengiva. Aí sim, depois de afastar a gengiva, a gente vai realizar a restauração do dente. Bom, e como que a gente vai fazer a remoção do tecido cariado? Primeira coisa que a gente tem que saber, lesão não cavitada, ela não deve ser restaurada. Então, por exemplo, aqui, ó, lesões de mancha branca, que é o início da desmineralização, onde não tem cavitação, a gente jamais vai passar uma broca aqui para restaurar. Isso é passível de remineralização. Outro caso que vocês me chamam muito na clínica e falam, professor, o paciente está cheio de cárie, é caso de pigmentação do sulco. A gente também não vai intervir em pigmentação do sulco. Sulco pigmentado não é lesão cariosa, tá bom? No processo de desmineralização e remineralização do dente, ele pode incorporar pigmentos, esse sulco ele pode ficar pigmentado, mas isso aqui não significa que tem uma lesão cariosa naquele local. Ok.
Já que a gente já sabe onde a gente não vai intervir e no que a gente vai intervir. O que é mais apropriado? Como que eu sei que um tecido ele deve ser removido? A gente remove tecido cariado que está amolecido. Então, se o tecido estiver rígido, a gente não vai remover. Se a lesão não estiver cavitada, a gente não vai remover. Agora, se o tecido ele estiver amolecido, a gente vai remover. E para remover o tecido cariado, a gente utiliza cureta de dentina, com a colher de dentina, uma mini colherzinha, vamos dizer assim, e brocas de baixa rotação. Atenção! Atenção! A gente costuma muito olhar para a cor, mas a alteração de cor ela não é um bom parâmetro para a gente visualizar se a gente deve ou não remover um tecido dentário. Ela não é um bom parâmetro para a gente visualizar se um dente tem ou não cárie. Se o tecido estiver rígido, professor, está escurecido aqui, eu preciso de fazer um desgaste e restaurar? Não. Dente escurecido não é sinal de cárie. Tecido amolecido, aí sim, é um sinal de que um tecido que foi desmineralizado, ok, a gente vai remover. Mas dente escurecido não é sinal de cárie. Às vezes a gente está removendo a cárie lá, de uma cavidade e a gente no fundo da cavidade chegou um tecido que está mais rígido, que está passível de remineralização, mas ele está um pouco escurecido. O que manda? É a rigidez, tá bom? É o tecido amolecido, não é a coloração. Com isso, a gente fica por aqui. As referências utilizadas nessa aula foram do professor Baratieri, do livro Odontologia Restauradora, e do professor Mazioli, do livro Odontologia Restauradora de A a Z. Nós ficamos por aqui e até a próxima.